Algo dentro de você já sabia que a sua mente não foi feita para viver cansada, inquieta e em guerra. E talvez nos últimos dias você tenha percebido isso de um jeito mais forte. Pensamentos repetidos, uma pressão no peito, uma sensação de estar tentando ser forte o tempo todo, sem conseguir descansar por dentro. Mas escuta com calma. Existe uma força que não vem do seu esforço, vem da sua fé. Porque a fé em Deus não é só uma crença bonita. A fé é um lugar seguro para a mente morar. E eu quero te mostrar de forma simples e profunda como essa fé começa a fortalecer o seu interior, não quando tudo está bem, mas exatamente quando a vida tenta te dobrar. Agora, antes de continuar, eu quero te convidar a fazer algo bem rápido, como um sinal de posicionamento. Escreve nos comentários uma frase bem simples do seu jeito. Deus fortalece a minha mente. Mesmo que seja baixinho, mesmo que seja só uma intenção. Escreve isso, porque quando você declara, você se alinha. E permanece comigo, porque existe um detalhe que quase ninguém percebe. Muita gente tenta vencer a ansiedade com controle, mas Deus fortalece a mente por outro caminho. E quando você entende isso, algo muda por dentro. Respira e deixa essa verdade entrar devagar. A sua mente não precisa ser dominada pelo que você sente. A sua mente pode ser guiada pelo que Deus diz. E isso começa agora. E no fim dessa abertura, já deixa selado também. Se essa mensagem já tocou você de alguma forma, curte o vídeo e se inscreve no canal, porque isso ajuda essa palavra a alcançar mais pessoas que estão precisando exatamente desse fortalecimento. Agora volta comigo, porque tem uma pergunta que revela tudo. O que você tem permitido habitar dentro da sua mente, quando ninguém está vendo? Tem uma batalha que quase ninguém vê, mas muita gente perde todos os dias. Ela não acontece no seu trabalho, não acontece na sua casa, não acontece fora. Ela acontece dentro, porque a mente é como uma casa. E quando a gente está cansado, a gente para de vigiar a porta. De repente, pensamentos que não foram convidados entram, medos antigos voltam, preocupações crescem. E você começa a viver como se o pior estivesse sempre prestes a acontecer. E sabe o que é mais silencioso nisso tudo? É que por fora você continua funcionando. Você sorri. Você responde mensagens. Você cumpre tarefas. Mas por dentro, é como se estivesse carregando um peso que ninguém vê. Agora presta atenção nesse ponto, porque aqui começa a mudança. A mente enfraquece quando ela tenta carregar o futuro sozinha. E é por isso que a fé em Deus fortalece a mente, porque a fé devolve o futuro para as mãos certas. A fé é quando você percebe bem lá dentro que não precisa controlar tudo para estar seguro. Você precisa confiar em quem está acima de tudo. E tem uma verdade simples que organiza muita coisa. O que domina seus pensamentos, domina suas emoções. E o que domina suas emoções, domina suas decisões. Então, Deus começa pela mente, porque quando Ele fortalece a mente, o resto se alinha. E é aqui que eu quero te conduzir para um momento bem prático, bem real, sem complicação. Quando um pensamento pesado chegar hoje, só um pensamento, em vez de discutir com ele, em vez de alimentar ele, faz assim por dentro. Você pausa. Você respira. Você se lembra. Nem tudo que eu penso é verdade, mas tudo que Deus diz é verdade. Repete comigo com calma, em silêncio ou em voz baixa. Eu não sou refém do medo. Eu sou guiado pela fé. De novo, devagar. Eu não sou refém do medo. Eu sou guiado pela fé. Percebe? Isso não é frase bonita, isso é direção. E agora eu vou te entregar algo que pode mudar a sua forma de reagir aos pensamentos. Uma chave simples, mas profunda. A fé não tenta impedir que o pensamento ruim apareça. A fé decide quem vai ter a última palavra. E a última palavra não é do medo, não é da ansiedade, não é do passado. A última palavra é de Deus. Porque quando você escreve, você reforça por dentro aquilo que você está escolhendo. E fica comigo,
Porque eu vou te mostrar como usar a palavra de Deus como uma âncora, não para virar uma pessoa perfeita, mas para ter uma mente firme, mesmo em dias difíceis. Existe um momento em que a mente começa a cansar, não porque você é fraco, mas porque você ficou tempo demais tentando se sustentar por dentro com coisas que mudam o tempo todo. Notícias mudam, pessoas mudam, circunstâncias mudam, até o seu ânimo muda. Então, se a sua mente se apoia nisso, ela balança. Mas a palavra de Deus não balança, e é por isso que a fé fortalece a mente, porque a fé não se apoia no que você sente. A fé se apoia no que Deus disse. Tem gente que lê a Bíblia como se fosse um livro distante, mas quando você crê de verdade, a palavra vira chão, vira firmeza, vira uma voz maior do que o barulho dentro da cabeça. E aqui está um segredo simples que quase ninguém pratica do jeito certo. Você não precisa decorar 1000 versículos, você só precisa segurar uma verdade, até ela segurar você. Então, eu vou te dar uma âncora agora, e você vai sentir a diferença se fizer de verdade, com sinceridade. Quando a mente começar a correr, você vai declarar bem simples: Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Repete comigo, com calma, como quem coloca ordem no próprio interior. Deus não me deu medo. Deus me deu poder, amor e equilíbrio. De novo, mais devagar. Deus não me deu medo. Deus me deu poder, amor e equilíbrio. Percebe o que acontece quando você fala isso? Você não está tentando se convencer de um otimismo. Você está se alinhando com uma verdade eterna. E aqui entra a parte prática, do jeito mais simples possível. Quando um pensamento ruim vier, você faz 3 coisas por dentro. Você reconhece, você entrega e você substitui. Reconhece. Isso é um pensamento, não é uma sentença. Entrega. Deus, eu te devolvo essa carga. Substitui. Eu escolho a verdade. Agora eu quero que você sinta isso como um movimento real, não como teoria. Então diga, com fé e com suavidade: eu devolvo a Deus o que eu não consigo carregar. Eu recebo de Deus a paz que eu não consigo fabricar. Eu escolho pensar com fé. Se isso está fazendo sentido para você, comenta uma frase curta, só para selar: eu escolho a verdade. E permanece comigo. Porque tem uma coisa que muda o jogo. A mente não se fortalece só pelo que você evita. Ela se fortalece pelo que você alimenta. Eu vou te conduzir para um lugar que a Bíblia promete. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que acalma por dentro mesmo quando ainda existe batalha por fora. Tem um tipo de paz que a mente humana não sabe produzir. Não é aquela paz que vem quando tudo se resolve, nem aquela paz que aparece quando o problema some. É outra. É a paz que chega quando Deus entra no seu interior, mesmo que por fora ainda exista uma tempestade. E é por isso que a fé fortalece a mente, porque a fé não espera o cenário melhorar para descansar. A fé descansa porque Deus continua sendo Deus. Agora, eu quero que você perceba uma coisa. Muita gente acha que fé é ficar forte o tempo todo. Mas na Bíblia, fé também é aprender a repousar. Repousar não é desistir. Repousar é entregar o controle. E quando você entrega o controle, a mente não precisa ficar em estado de alerta o tempo todo. Então, por alguns segundos, faz isso comigo do jeito mais simples. Solta os ombros. Respira devagar e por dentro diga: Deus está aqui. Deus está comigo. Eu não estou sozinho. De novo, bem suave. Deus está aqui. Deus está comigo. Eu não estou sozinho. Percebe como muda o ambiente dentro de você? Porque a ansiedade é uma mente tentando viver no amanhã. Mas a presença de Deus te chama de volta para o agora. E aqui vai uma verdade que fortalece por dentro. Deus não te pede para prever o futuro. Deus te pede para confiar nele no presente. Agora repete comigo, como um decreto calmo, firme, verdadeiro. Eu recebo a paz de Deus sobre a minha mente. Eu entrego a Deus o que pesa. Eu descanso no cuidado do Senhor. Mais uma vez, devagar. Eu recebo a paz de Deus
sobre a minha mente. Eu entrego a Deus o que pesa. Eu descanso no cuidado do Senhor, não por costume, mas como um sinal de que hoje você está escolhendo outro lugar para habitar por dentro. E fica comigo, porque agora vem uma parte muito prática e libertadora. Tem pensamentos que voltam porque você se acostumou a acolher eles sem perceber. Mas existe uma disciplina espiritual simples, que não te torna frio, te torna firme. E quando você aprender isso, sua mente vai começar a ganhar estrutura, como uma casa bem construída, mesmo em dias de vento. Existe uma diferença entre uma mente sensível e uma mente vulnerável. Mente sensível sente com profundidade. Mente vulnerável aceita qualquer pensamento como se fosse verdade. E é aqui que muitas pessoas se perdem sem perceber. Elas não caem por causa do problema. Elas caem porque começam a conversar com o medo dentro da cabeça. Um pensamento chega. Você responde. Ele cresce. Você tenta resolver. Ele aumenta. E quando você percebe, a sua paz já foi embora. Mas a fé em Deus te ensina um caminho mais alto. Um caminho simples. Um caminho de governo interior. A Bíblia mostra que existe algo que você pode fazer de forma prática. Você pode escolher o que permanece. Nem todo pensamento merece hospedagem. Alguns pensamentos chegam como visita, mas querem virar moradia. E hoje você não precisa mais permitir isso. Então eu vou te dar uma forma bem simples de viver isso no dia a dia. Quando um pensamento vier, você não precisa brigar com ele. Você só precisa decidir quem manda dentro de você. E essa decisão acontece com 3 atitudes bem pequenas. Primeiro, você dá nome ao que está acontecendo. Sem medo, sem drama, só verdade. Isso é ansiedade. Isso é medo. Isso é lembrança do passado. Isso é insegurança. Porque quando você dá nome, você deixa de ser engolido. Segundo, você corta o alimento do pensamento. Pensamento ruim cresce quando recebe atenção constante. Então você faz uma escolha simples. Eu não vou alimentar isso. Terceiro, você preenche com a verdade de Deus. Porque a mente não fica vazia. Ela sempre vai se encher de alguma coisa. E é aqui que a fé vira força. Agora, eu quero que você repita comigo, como quem firma o chão por dentro. Eu não aceito pensamentos que roubam minha paz. Eu pertenço a Deus. Minha mente será fortalecida. De novo, mais firme, mais suave. Eu não aceito pensamentos que roubam minha paz. Eu pertenço a Deus. Minha mente será fortalecida. E tem um detalhe precioso que muda tudo. Quando você está fraco, você costuma falar de si mesmo com dureza. Você se acusa. Você se cobra. Você se diminui. Mas a fé muda sua linguagem. E sua linguagem muda sua mente. Então, quando a mente quiser te atacar, você responde com verdade, sem gritar, sem desespero, com autoridade. Diga assim: eu posso estar passando por um dia difícil, mas Deus está me sustentando. Eu posso não entender tudo agora, mas eu confio. Eu não vou me perder dentro de mim. Se isso está falando com você, comenta uma frase bem curta do seu jeito. Minha mente pertence a Deus. E continua aqui, porque agora vem uma virada muito importante. Uma coisa é ter fé em momentos de paz. Outra coisa é aprender a usar a fé quando a mente tenta entrar em confusão. E é exatamente isso que nós vamos selar. Como transformar preocupação em entrega e entrega em firmeza. Agora guarda isso com carinho, porque é aqui que muita gente sente a mente mudar de lugar. A preocupação é como uma oração ao contrário. Ela repete o medo, ela ensaia o pior. Ela tenta proteger você, mas te prende. E a fé é quando você pega essa mesma energia e devolve tudo para Deus. Não é negar a realidade, é escolher onde a sua mente vai descansar. Então, quando o pensamento insistir, você não precisa resolver tudo na cabeça. Você pode fazer um movimento simples por dentro, como quem coloca uma carga no altar. Diga assim, com verdade e sem pressa: Deus, eu te entrego o que eu não sei carregar. Eu te entrego o que eu não controlo. Eu te entrego o que me tira a paz. E agora, como resposta de fé,
Eu recebo sabedoria. Eu recebo equilíbrio. Eu recebo paz. Respira e sente isso entrando, porque fé em Deus fortalece a mente de um jeito muito específico. Deus não apenas te acalma, Ele te firma. Ele te dá um tipo de estabilidade que não depende de boas notícias. Um tipo de clareza que não depende de um dia perfeito. E agora, eu quero selar isso com você em forma de decreto. Repete comigo, com o coração presente. Senhor, guarda a minha mente. Eu coloco meus pensamentos diante de Ti. Eu rejeito o medo. Eu escolho a fé. Eu recebo paz. Mais uma vez, devagar, como quem assina por dentro. Senhor, guarda a minha mente. Eu coloco meus pensamentos diante de Ti. Eu rejeito o medo. Eu escolho a fé. Eu recebo paz. E se você quer selar isso de verdade, escreve nos comentários este decreto bem simples. Minha mente será fortalecida pela fé. Porque isso não é só uma frase, é uma decisão espiritual. E agora, para fechar com propósito, se essa mensagem te ajudou, curte o vídeo, porque isso faz essa palavra alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal para caminhar comigo nessas mensagens que fortalecem por dentro. E deixa seu comentário com o decreto. Minha mente será fortalecida pela fé. Que a paz do Senhor cubra seus pensamentos. Que a luz de Deus organize o seu interior. E que você durma, viva e caminhe com essa certeza. O que Deus sustenta não desmorona.